Olá, boa noite. Estamos iniciando hoje o nosso capítulo 33 de Deuteronômio. É um capítulo muito importante. A gente vai iniciar com Moisés abençoando o povo e ele vai falar, ele vai passar, como a gente está vendo aqui, não é um capítulo muito grande, não, são 29 versículos somente, mas ele vai passar por todas as tribos, né? As 12 tribos. Então a gente vai fazer a leitura e eu separei uma coisa bem interessante para gente hoje, que como eu nunca faço isso, né? Mas eu senti de fazer porque a gente está finalizando essa parte toda com Moisés, ensinamento, todas as coisas em relação às tribos e responsabilidades de cada tribo. Então, achei muito interessante quando Deus tocou no meu coração para fazer isso aqui. E acho que a gente vai ter uma boa live principalmente com informações, né? Então, eu tenho um documento separado aqui que eu preparei, né, para a gente poder fazer a leitura enquanto a gente lia, tá? É, eu vou deixar gravado essa parte em que eu vou abrir o documento, eu não vou colocar em outro computador, por exemplo, porque eu quero que vocês tenham acesso. Então, caso vocês queiram pausar, anotar, ler com calma, né? Vocês podem fazer também, obviamente, o que a gente preparou, tá bom? Então, vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, obrigada, primeiramente, porque mais uma semana se finaliza, né? E mais um mês se inicia, e a gente só tem a agradecer pela proteção, pela bênção, pela santidade do teu nome, pela bênção de estar debaixo da santidade do teu nome, por não nos igualarmos ao Senhor, mas estarmos buscando ser cada vez mais como o Senhor, Jesus. Que a sua palavra nos lapide, que a sua palavra nos edifique em todos os momentos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, Jesus. Obrigada, meu Deus, obrigada, Pai, por nos tratar como filhos, como filhas. Obrigada por nos dar saúde, por nos dar força. Obrigada porque o seu Espírito nos dá esperança, o seu Espírito nos renova quando a gente não tem força por nós mesmos, ou quando a gente não sente de estarmos renovados, ou quando a gente está depressivo, mal, quando a gente está triste, quando a gente está por alguma forma angustiado, ou de alguma maneira estamos distantes de ti, ou então numa energia que não condiz com aquilo que faz parte do Espírito Santo, que é alegria. O Espírito Santo, sabemos que dos atributos do Espírito Santo é nos dar alegria. A gente sabe, Senhor, que a gente necessita do seu Espírito para isso. Então, que honra poder ter ele habitando em nós. Obrigada, meu Deus, que privilégio poder saber que uma oração nossa é ouvida, que um chamado nosso é ouvido, que um pensamento nosso é lido. E tudo que a gente passa, tudo que a gente sente, tudo que a gente vive está sendo monitorado por ti e entregando nas suas mãos, que é a parte que às vezes para nós, como seres humanos, é mais difícil, entregar para ti é a resposta para tudo. Então, obrigada, porque nós te entregamos essa semana, nós te entregamos esse mês que passou, nós te entregamos esse mês que chega, Senhor, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, Jesus. Ouça as nossas orações, nossos pedidos, ouça nesse momento, Pai, que todas as coisas que estiverem em nosso coração, nossa mente, e que forem linkados, que forem corretos, que forem justos, que eles alinhem com seus princípios, que a gente tenha claridade, que a gente tenha a visão, que a gente possa ver com claridade nossa frente. E tudo aquilo que é escondido aos nossos olhos, coração, aos nossos ouvidos, a gente sabe que o Senhor faz por um motivo, um propósito. Então, que estejamos alinhados com o motivo de estarmos aqui, motivo de estarmos vivos e que a gente possa honrar o teu nome, que a gente possa te obedecer, Jesus, que a gente possa ouvir o teu nome o tempo inteiro, ver como o Senhor vê o tempo inteiro, que a gente haja da forma correta como o Senhor agiria, que o Senhor nos ensine a sermos melhores, que o Senhor me use como canal nessa leitura de hoje, que o Espírito Santo ponha as palavras corretas na minha boca, que possamos aprender para vivermos o dia a dia, o nosso dia a dia, com a sua palavra em nosso coração. Obrigada, Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos livre das distrações e que estejamos sempre invisíveis ao mal, seja fisicamente, mentalmente, espiritualmente, Senhor, que nenhum dos ataques, nenhuma das tentações, nada que ele tentar contra nós tenha sucesso, porque nós somos vitoriosos no seu nome. Em nome de Jesus agradeço por estarmos debaixo da sua proteção e asas, e que essa live esteja consagrada a ti. Obrigada. Em nome de Jesus, amém.
Bom, vamos lá. Hoje a gente vai ler capítulo 33, lembrando que amanhã, desculpa, amanhã não, segunda-feira a gente finaliza é, capítulo de Deuteronômio. Eu estou muito ansiosa, muito feliz, nem sei explicar, eu só quero que comece, logo, que acabe, que a gente já comece logo o próximo livro e que a gente continue a nossa leitura abençoada, cada vez mais aprendendo, cada vez mais sendo expostos, né, àquilo que Deus tem para nós, tá bom? Então vamos lá. Moisés abençoa o povo. Essa é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos israelitas antes de sua morte. O Senhor veio do Monte Sinai e alvoreceu sobre nós desde o Monte Seir. Resplandeceu desde o Monte Parã e veio de Meribá, Cádiz, com fogo ardente em sua mão direita. Por certo, ele ama seu povo. Todos os seus santos, ou seja, os escolhidos, separados à parte. Deus não tem nenhum santo de outra forma. Isso é o que significa ser santo. Os seus santos estão em suas mãos. Seguem seus passos e recebem seus ensinamentos. Moisés nos deu a lei, a propriedade especial do povo de Israel. O Senhor era um rei em Jesurun. Quando os líderes do povo se reuniram, quando as tribos de Israel se juntaram como uma só. Que a tribo de Ruben viva e não desapareça, embora não seja numerosa. Foi isso que Moisés disse a respeito da tribo de Judá. Ó Senhor, ouve o clamor de Judá e reúne-os como um só povo. Dá-lhes forças para defender sua causa, ajuda-os contra os seus inimigos. Eu quero parar aqui primeiro para a gente ler essa parte. A gente sabe que Cristo veio, né? Ele veio da tribo de Judá, né? E a gente tem aqui acesso ao que Deus escreveu lá atrás em Gênesis 49, ok? Isso aqui foi um capítulo, cadê? Deixa eu voltar aqui. Quando Jacó estava abençoando os seus filhos, se a gente lembra que ele fez a bênção, né, dos filhos dele, e a gente tem acesso agora ao que Moisés está passando, falando para as tribos antes dele morrer. A mesma coisa foi com Jacó antes dele morrer. As tribos. Então, uma coisa vai linkar com a outra, por isso que a gente voltou aqui. Então, quando ele fala, né, a tribo de Judá, o Senhor ouve o clamor de Judá e reúne-os como um só povo, dá-lhes forças para entender sua causa, ajuda-os contra os seus inimigos. Aí a gente tem aqui o que Jacó disse a Judá: seus irmãos, Judá, o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como o leão, ele se agacha e como o leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? Era só essa parte aqui, né? Mas eu vou colocar aqui agora o que eu separei para a gente poder falar de cada tribo, ok? Então, a tribo de Ruben. Vamos fazer assim. Eu vou abrir o documento que está preparado para a gente aqui depois de ler todo o capítulo, depois de ler todas as tribos, tá? Então, porque não está em ordem. Então, eu não quero que confunda ou a gente fique procurando tribo. Então, como não está na ordem daqui, da leitura de hoje, prestem atenção nas tribos, né? Nos nomes, no que Moisés está falando, e aí, quando acabar, a gente finaliza colocando, fazendo vocês lembrarem mais ou menos de cada tribo um pouco, tá bom? Então vamos lá. A respeito da tribo de Levi, disse: Ó Senhor, deste o Tumim e o Urim, as sortes sagradas. O Tumim e o Urim, a gente não tem dados bíblicos, né? Estudos vão ter várias coisas, mas estudos bíblicos que nos relatem exatamente o que era o Tumim e o Urim especificamente, tá? A gente tem a gente entende o que era como se fossem, não sei explicar, não sei se eu posso falar, seria tipo pedras ou runas ou coisas assim, eu não sei se seria nem, porque runas acho que vem do misticismo, eu não sei, mas que eram sagradas e eles tirariam as sortes com
o Tumim e o Urim, mas a gente não sabe especificamente, assim, não tem uma foto, não tem foto não, mas não tem nada que possa dizer especificamente. Tem alguns estudos, tem algumas especulações do que possa ser e tudo mais, né? Mas a gente sabe que o Tumim e o Urim, eles davam as sortes sagradas, eles falavam. A gente vai ver isso no Antigo Testamento também, com Saul e tudo mais, que o Turim e o Urim era usado para Deus se comunicar, digamos assim. Comunicar sem isso, viu? É realmente se comunicar. Ok? Então, para não ter a teus servos fiéis. Tu os provaste em Massá e lutaste com eles junto às águas de Meribá. Lembrando que a tribo de Levi ela foi separada, né? Mas para o sacerdócio. Mas os sacerdotes mesmos, eles só vinham que tinham qualquer correlação com os descendentes de Arão, ok? Então, para não ter dúvida. Então, somente descendente de Arão, somente correlação com Arão tem o sacerdócio feito. Elas são a tribo de Levi é separada e tudo mais, mas para o sacerdócio especificamente, só os de Arão, tá bom? Desculpa, é isso, vamos. Os levitas obedeceram a tua palavra e guardaram a tua. Eu achei que tinha acabado aqui. Os levitas obedeceram a tua palavra. Levitas é a mesma coisa que Levi. Levi, os levitas. Obedeceram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Foram mais leais a ti que aos próprios pais. Ignoraram parentes e não reconheceram seus próprios filhos. Né? Aqui, não reconheceram os próprios filhos, lembrando que a gente teve, né, o caso de dois que morreram, os filhos de Arão que morreram porque entraram no tabernáculo, entraram na parte santa completamente de forma errada. A gente não sabe exatamente qual foi a forma errada, a gente sabe que eles entraram alterados, então a gente tem a gente tende a entender, né, que entraram bêbados, o horário errado, o momento errado, sem ninguém, não era para eles fazerem nenhum tipo de oferta, então eles desobedeceram completamente a Deus e foram fulminados. Então, tentaram fazer uma recapitulação do que a gente fez mais ou menos. Ensinaram teus estatutos a Jacó, deram tuas instruções a Israel. Oferecem incenso diante de ti. Só quem faz isso aqui a gente está lendo quais são as ofertas, os rituais, incenso, o que eles fazem, ok? E apresentam holocaustos inteiros no seu altar. Abençoa o serviço dos levitas, ó Senhor, e aceita todo o trabalho de suas mãos. Quebra os quadris de seus inimigos, derruba seus adversários, para que nunca voltem a se levantar. Então, isso são para os levitas. A respeito da tribo de Benjamim, disse: Benjamim é amado pelo Senhor e vive em segurança ao seu lado. Ele o protege continuamente e o faz descansar sobre seus ombros. A gente vai, nesse documento que eu vou abrir, a gente vai falar sobre personagens, alguns personagens de cada tribo e o que a tribo representa especificamente, tá? Então, lembre dos nomes das tribos, se vocês puderem ou quiserem anotar alguma coisa especificamente. A respeito da tribo de José, disse Benjamim, vocês sabem que é filho de José. O Senhor abençoe suas terras com a dádiva preciosa do orvalho, do céu e água das profundezas da terra, com os ricos frutos que amadurecem ao sol e as colheitas fartas de cada mês, com as mais excelentes safras dos montes antigos e os ricos frutos das colinas eternas, com as melhores dádivas da terra e sua fartura, e o favor daquele que apareceu no arbusto em chamas. Que essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José e coroem a fronte do príncipe entre seus irmãos. Lembrando que José foi vendido pelos seus irmãos, né? E Ruben, que foi a primeira tribo que a gente já leu aqui, ele era o primogênito, ele era para receber tudo mais, mas ele, por conta do pecado dele, ele perdeu o direito, né? Da primogenia dele, eu não sei qual seria a palavra, mas do direito como primogênito, né? Como o primeiro filho. E ele tentou, assim, mais ou menos, como a gente lembra, né? Ajudar
digamos, José, quando ele foi jogado no poço e tudo mais, mas ele permitiu que que tudo acontecesse, mas ele foi o único que teve ali a vontade de não precisa fazer isso com o menino, coisas assim, sabe? Então, quando a gente está falando aqui dos irmãos e tudo mais, para vocês lembrarem de quem é José. José é majestoso como e ele foi. Obviamente, depois governador do Egito, salvou toda a família, né? Logo, as tribos todas, porque todos iriam morrer de fome e tudo mais, e graças a José e tudo aquilo que foi acontecido com ele, toda a obediência dele a Deus e tudo mais, ele pôde salvar sua família. José é majestoso, como um touro jovem, tem a força de um boi selvagem. Com seus chifres expulsará as nações distantes até os confins da terra. Essa é a minha bênção para as multidões de Efraim e para os milhares de Manassés. A respeito da tribo de Zebulon, disse: que o povo de Zebulon prospere em suas viagens, que o povo de Issacar prospere em suas tendas. Convocam o povo ao monte para lhe oferecer os sacrifícios apropriados. Fartam-se das riquezas do mar e dos tesouros escondidos na areia. A respeito da tribo de Gade, disse: abençoado é aquele que expande o território de Gade. Gade fica à espreita como leão para arrancar um braço ou uma cabeça. O povo de Gade tomou para si a melhor parte da terra. A ele foi entregue a porção do líder. Quando os líderes do povo estavam reunidos, executou a justiça do Senhor e obedeceu a seus estatutos para Israel. A respeito da tribo de Dan, disse: Dan é filhote de leão, que salta de Bazã. Só isso. E a gente vai saber o porquê. Ponto. A respeito da tribo de Naftali, disse: ó Naftali, você é rico em favor e repleto de bênçãos do Senhor. Herdará as terras do oeste e do sul. E a respeito da tribo de Azer, ou Azer, não sei em português, disse que Azer, seja mais abençoado que os outros filhos. Seja ele estimado por seus irmãos e banhe os pés em óleo de oliva. Que as trancas de suas portas sejam de ferro e bronze, em sua força dure por todos os seus dias. Depois a gente vai ver, acho, não sei, mas se Deus por, né, para a gente ver, eles tinham o óleo de oliva, né? E o azeite é algo muito importante, então era uma responsabilidade também entender que o que foi entregue a eles, né? Não há ninguém como o Deus de Jesurun. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los e monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é seu refúgio e os seus braços eternos o sustentam. Expulsa os inimigos diante de vocês e grita: destruam esses povos. Israel viverá em paz. A fonte de Jacó estará segura numa terra de cereais e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, ó Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é seu escudo protetor e a sua espada triunfante. Seus inimigos se encolherão de medo diante de você, e você lhes pisoteará as costas. Penúltimo capítulo, amanhã, a segunda-feira a gente vai ler a morte de Moisés, obviamente, né? E essas são as bênçãos. Agora, como a gente já finalizou, eu vou colocar aqui para a gente poder fazer essa leitura muito rápida. Parece que é longa, mas não é, tá? Só para vocês terem um pouco de ideia e não se perderem tanto e saberem que agora a gente está entrando numa fase, né, num capítulo, num livro, em que a gente vai ter menos acesso a essas informações tão abertas e tão ricas em informações, né? A gente vai ter um capítulo ou outro, por exemplo, Juízes, ou a gente vai ter da tribo X veio de não sei o que, não sei o que, veio de não sei o que, né? Mas eu gostaria que vocês tivessem noção disso aqui para que a gente não se confunda, né? Para vocês terem, para que a gente tenha mais informações também. Então, das tribos, a gente tem a tribo de Ruben, né? Que é o primeiro filho de Jacó. Ruben perdeu seu direito de primogenitura
ao se deitar com Bila, concubina de seu pai. E esse ato é considerado seu grande pecado. O primogênito de Jacó, Ruben, teve o seu momento de falha ao se deitar com Bina, a concubina de seu pai, o que resultou na perda da sua primogenitura. Eu vou falar os dois, porque um vai ser uma coisa e algum vai ter uma outra informação, tá? Simeão, junto com Levi, vingou a desonra de sua irmã Diná. Como vocês lembram, ela foi abusada, né, naquele momento. E Jacó foi, teve a guerra não, teve a briga e tudo mais. E Simeão foi aquele que iniciou, junto com Levi, né, massacrando os homens de Siquém. Esse ato de violência é criticado por Jacó em Gênesis 34. Levi, porém, participou do mesmo pecado que Simeão, ao massacre de Siquém, mas apesar disso, a tribo de Levi é redimida ao se tornar a tribo sacerdotal. Aqui também a fonte. Judá. Deixa eu ler esse e-mail aqui para você. Embora específicos líderes ou figuras de destaque não sejam frequentemente associados a Simeão nas narrativas bíblicas, a tribo é lembrada pelo ato de violência cometido com Levi em Siquém. Então, qual é o legado que deixa, né? Isso é importante na nossa vida. É importante porque a gente acha que, não, mas foi lá atrás, e aconteceu lá atrás, mas muita coisa explica muita coisa. Quando a gente fala, por exemplo, a gente vai ler. Quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa específica, que o nome representa, porque os nomes naquela época, eles representavam algo, né? E isso é importante a gente saber. Por exemplo, o nome de Judá. O nome de Judá representa adorado, né? Eu não sei se seria adorado a tradução, mas praised. Então, ele seria adorado. Ou adorar do Senhor, da fonte, da raiz de vir adorar ao Senhor. Então, a gente sabe que Judá tem a ver com o nome específico, né? Então, os nomes eram muito importantes e correlacionavam com algo que aquela pessoa teria, com aquela pessoa. E isso é sempre, a gente vê. Quando Deus apresenta um nome, ele sempre fala, nome X, porque ali foi, não. Nome assado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, os nomes eram importantes, né? Isso até o Novo Testamento, quando Jesus, por exemplo, troca o nome de Simeão, que é Pedro, para Pedro somente. E por aí vai, ok? Simão. Então, vamos lá. Continuando. Judá pecou ao inicialmente tratar Tamar, justamente sua nora, mas reconheceu seu erro, dizendo: ela é mais justa do que eu. Isso está em 38 Gênesis. Dan, essa é a tribo que não aparece, por exemplo, em Apocalipse, que ela é deixada para trás e que tem alguns momentos que ela não é mencionada. Por quê? A tribo de Dan é frequentemente associada à idolatria. Então, isso a gente vai ver lá atrás, quando teve as coisas com Arão, quando Moisés estava no monte, a gente vai ver isso mais lá na frente. Toda associação com Dan, ela é em relação à idolatria. E aí ele fala, especialmente com o incidente do ídolo de Mica, que está em Juízes 18, isso a gente vai ver lá mais lá na frente. Esse é um dos seus pecados notáveis. Naftali, há menos informações específicas sobre os pecados associados à tribo de Naftali nas Escrituras. Vamos ver aqui, Dan. Sansão, um dos juízes de Israel, conhecido por sua força extraordinária, é o personagem mais notável dessa tribo. A tribo de Dan também é associada à idolatria e suas narrativas. Naftali, há menos destaque dos personagens individuais, Naftali nas escrituras, e a tribo é conhecida por sua agilidade e velocidade como um cervo solto. É cervo que está escrito aqui? Peraí. É um cervo, acho que é cervo solto. Não é cervo. Gade. A tribo de Gade escolheu terras do lado leste do Jordão. Um ato não necessariamente pecaminoso, mas que mostrou uma preferência por terras em vez da promessa plena de Deus. Vocês lembram quando eles pediram, né, a terra? Vamos ficar com esse lado da terra, a gente vai, eles não iam lutar, eles não iam tudo mais. E aí Moisés foi e falou, e eles ficaram com a terra, que se eles fossem lutar, se depois voltassem, tudo mais, tudo mais. Então, eles mostraram aqui, e você vê que a gente às vezes não percebe que uma coisa específica está sendo desonra para Deus. Que uma coisa específica está sendo desonrar a Deus, ou desobedecer a Deus, como a gente está vendo aqui agora. A gente vê aqui que ele diz, mostrou uma preferência por terras em vez da promessa de Deus.
Deus prometeu uma terra. Eles não estão indo para lutar por essa terra, eles queriam outra terra, deixar a família e depois ir para outro lado, né? Então, aqui, Gade. Gade é celebrada por sua bravura em batalha. Embora personagens específicos não sejam frequentemente destacados, a tribo contribuiu com valentes guerreiros durante a conquista de Israel. Lembrando, as conquistas de Israel. Lembrando que eles foram dados uma opção. Vocês vão, ou vocês vão ficar para trás, ser tirados do povo completamente, ou vocês vão conosco, vocês lutam, depois vocês voltam, né, no tempo correto. E eles fizeram isso. Azer, ou Aser, né? Assim como Naftali, há menos informações sobre pecados específicos da tribo de Azer, mas todas as tribos de Israel foram, em diferentes momentos, repreendidas por infidelidade a Deus, ok? Então, aqui, Aser, a tribo de Israel é conhecida pela fertilidade de sua terra e abundância, mas personagens individuais de destaque não são comumente mencionados. Depois, a tribo de Issacar. A tribo de Issacar é elogiada por sua compreensão dos tempos e sabedoria, com menos ênfase em falhas específicas. Então, Issacar é reconhecida por sua sabedoria e compreensão nos tempos e estações, características importantes para o planejamento e sucesso agrícola de Israel. Então, tempo e estação é realmente o tempo e estação, quando colher, quando plantar e tudo mais. Então, eles tinham a sabedoria focada nisso. Zebulon. Assim como algumas outras tribos menores, Zebulon não tem pecados específicos destacados, mas participa das vicissitudes gerais do povo de Israel. Zebulon. Similarmente a Issacar, Zebulon não tem personagem de vida em destaque. No entanto, é conhecida por sua localização estratégica e o envolvimento no comércio. Tribo de José, representado por suas subdivisões, que é Efraim e Manassés. Efraim é repreendido por se afastar de Deus e se envolver em idolatria. E a gente vai ver isso em Oséias lá na frente. Triste, triste, triste. Efraim foi uma decepção assim muito grande. Era um dos preferidos, né? E de José, principalmente. Então, a gente tem José sendo representado por Efraim e Manassés, a gente lembra Jacó, não se esqueçam disso, né? Adotando eles dois. E depois, vamos ler aqui embaixo, peraí. José, dividida em duas meias tribos, que formam uma, para a gente entender. Efraim e Manassés têm como figuras destacadas Josué. Josué, que a gente vai começar ali agora, ele vem das tribos, da tribo, né? Tem figuras destacadas. Josué, que líder sucedeu Moisés e conduziu Israel à terra prometida, vindo da tribo de Efraim. Então, essa parte finaliza em José. Benjamim era o filho preferido, quer dizer, não sei se posso falar que é preferido, mas era um dos preferidos, né, de Jacó. E por alguma sensação, por algum momento eu acho que, alguma sensação que eu falei que Benjamim era filho de José. Não, não é isso. Mas ele era um dos preferidos de Benjamim de Jacó, ok? A tribo de Benjamim foi associada pelo pecado grave de desonra dos levitas. Veja bem, a tribo de Benjamim foi associada ao pecado grave da desonra dos levitas e a subsequente guerra civil em Israel, conforme narrado em Juízes. A gente vai ver isso mais lá na frente. Benjamim, calma aí que agora eu não consigo ver porque o negocinho da live está bem na frente. Benjamim tem as figuras muito importantes, como o rei Saul, que a gente vai ver logo logo, o primeiro rei de Israel, né? E mais tarde o apóstolo Paulo, um dos principais divulgadores do cristianismo no primeiro século. Isso é muito, muito, muito legal e importante ver, né? E eu também queria falar, peraí, que eu não coloquei aí, porque a rainha Esther, né? Ela também vem da tribo de Benjamim. E a festa de Purim, por exemplo, que é o feito que ela fez pelo, né, pelo povo de Israel,
celebrada, né? Então, até hoje, inclusive, então a gente precisava falar desses nomes que a gente vai ouvir, mas lá na frente também a gente não vai se perder tanto imaginando, essas tribos, e agora eu acho que ficou um pouco melhor para pelo menos recordar alguma coisa, não sei, Deus me colocou no coração de colocar essas informações importantes. Obrigada, Vi, pela mensagem, eu acabei de ver, eu achei importante também, mas isso é completamente crédito de Deus, e acho que dá uma lembrada mais ou menos, e aí quando a gente ouvir falar da tribo X, Y, Z, né? Isso aqui não é 1% de um estudo bíblico, mas isso vai um pouco mais a fundo do que as nossas leituras, então achei interessante colocar aqui para que a gente agora sabendo, um exemplo, né? Sabendo que a gente vai entrar agora com Josué liderando, ele veio de qual foi a tribo dele? Ele veio de Efraim, então a gente vai entender que Efraim veio né, da divisão de José e tudo mais. Então é legal a gente saber e linkar histórias, linkar coisas com coisas, só para você, né? Para você entender melhor, e como a Vi falou aqui agora com mais clareza, tá? Então é isso, finalizamos a nossa live de hoje. Graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A segunda-feira a gente volta com o capítulo 34, que é o último capítulo de Deuteronômio, e a gente vai ler a morte de Moisés e continuar logo depois, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo, bom descanso para vocês e até segunda-feira, que vocês tenham um bom fim de semana abençoado por Deus.